Deixa eu só acertar aqui. Bom, agora tá certo. Então, senhores, vamos começar então? Vamos começar fazendo oração e aí a gente já inicia a nossa conversa de hoje. Então vamos orar. Senhor, graças te damos por mais uma vez estar na tua presença. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite e também, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui conosco. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos, abençoe o Felipe que vem trazer essa palavra para nós e abençoe, Senhor, também aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor abençoe e que eles estejam conosco em outras oportunidades. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, senhores, a gente ia começar falando de cosmologia, mas o assunto não é cosmologia hoje, tá? O assunto nosso hoje é completamente diferente. Hoje a gente vai falar sobre questão de datação, ferramentas para ver o tempo e por aí vai, que é uma continuação que a gente vem tendo nas nossas últimas reuniões. Se eu não me engano, acho que nas últimas 4 reuniões, se eu não me engano, a gente já falou aí um pouquinho sobre questão. 4 nada, acho que foram 6 reuniões. Teve duas, teve uma ou foi duas com o Felipe, teve uma outra com um rapaz de linguística e teve duas com com o Marco Antônio. Então dá umas 5, 6 reuniões, né? Que a gente está falando aí sobre questão de tempo e tal. Então a gente trabalhou perspectiva de tempo filosófico e tal. Então essas foram as últimas reuniões. E agora, daqui às próximas, se eu não me engano, as próximas 4, 5 reuniões, a gente vai mudar um pouquinho uma série sobre. Ainda está dentro ainda da ideia de tempo, só que a gente vai ter aí uma outra perspectiva com relação à questão de tempo, que é questão de datação, né? Então a gente vai ver tempo na prática, ou como a gente estava falando com o Marco Antônio, o tempo físico, como é que acontece as coisas no tempo físico, mas dentro de questão de datação, o que é datação, como é que faz, como é que não faz, onde é que a gente usa essas coisas. Então é um assunto muito interessante, tá? É bastante interessante, tem muita gente que tem bastante dúvidas com relação à questão de datação. Então tem pessoas que, por exemplo, isso a gente vê na internet o tempo todo, tem pessoas que querem fazer datação carbono 14, a idade da Terra, sistema solar, quer usar carbono 14 para datar, eu gosto de ficar brincando lá, o churrasco de filé de Tiranossauro Rex. Como assim? Dá para usar carbono 14 nisso? Então, assim, tem uma confusão gigantesca. Então, a gente vai organizar tudo isso. Tá? A gente vai colocar uma organização nisso. Nós vamos ver direitinho como é que se faz datação, em que, no que e onde se usa isso, mas nada disso é comigo, então vocês estão livres de mim, é com uma pessoa que realmente trabalha com isso, que é no caso o Felipe, tá? Então, Felipe, você se apresente aí pro pessoal. O pessoal, acho que alguns aqui acho que estão pela primeira vez, mas aí você fica à vontade, se apresente, o que você faz da vida e principalmente o que você está trabalhando agora, que é exatamente isso que você vai apresentar para a gente, tá? Então, fique à vontade. Bem, boa noite a todo mundo aí. Meu nome é Felipe Abreu, eu sou geólogo, formado na Rural e finalizo agora, se Deus quiser, o mestrado no Museu Nacional da UFRJ, trabalhando com meteoritos, né? Eu trabalho com resgate, caracterização dos meteoritos pós o incêndio lá do museu. Trabalho já desde 2018 com isso, mas especificamente com geocronologia, já também tem um tempo. Então, a questão de datação do sistema solar também, e diferenciação química, diferenciação geoquímica do sistema solar, né? Trabalho com a doutora Elizabeth Zucoloto, que é curadora do Museu Nacional do setor de meteorítica. E também, em contrapartida, agora, junto para terminando o mestrado, estou pleiteando doutorado aí com geocronologia de meteoritos condritos carbonáceos, né, que são os mais primitivos aí do sistema solar. Bem, também sou cristão, né, sou diácono na Assembleia de Deus, acreditem, não sou ateu, sou cristão também, como vocês. Trabalho no setor de educação cristã, né, e coordeno um seminário teológico também. Então, já desde 2005,
Eu venho estudando um pouco mais a questão do tempo, né, da geocronologia, mas efetivamente trabalhando com isso desde 2018. Né, eu fiquei de 2008 a 2018 trabalhando no setor de óleo e gás, né, na indústria do petróleo. Talvez eu retorne, acho que tem grande chance de retornar. E trabalhei em todas as bacias da costa leste do Brasil, bacias sedimentares e algumas bacias intracratônicas, bacias no interior do Brasil. A gente vai fazer uma série aí trabalhando com geocronologia. A gente vai, como é um assunto muito vasto, a gente vai fatiar aí e tentar ser o mais didático possível. A gente vai avançando aí desde do conceito, do que é, como fazer, depois uma geocronologia do sistema solar e uma geocronologia da Terra especificamente. Pode tocar o barco aqui, Alexandre? Botar na Pode, agora o negócio é apresentação? contigo, pode ficar à vontade. Então tá bom, vamos ver se vai dar certo aqui. Todo mundo está vendo aí em slide já? Está conseguindo? Abriu. Conseguindo? Beleza. Certinho. Hoje o nome da palestra, né, a sessão que nós vamos trabalhar hoje de geocronologia, é a sessão de métodos de datação. Quais são os métodos e quais são os métodos utilizados tanto na datação relativa quanto na datação absoluta? E tentar ver essas ferramentas como um óculos, né, para enxergar o tempo. Né? Eu gosto muito dessa correlação com a visão, que é uma deficiência que eu tenho desde os 7 anos e, graças a Deus, a gente vai aprendendo a lidar com isso e sabe quanto é importante. Então, vocês aí da física têm um olhar, alguns mais teóricos, né? Outros são físicos experimentais, mas a gente vai trabalhar o tempo de uma forma um pouco diferente, talvez que a maioria está acostumado aí, né? Só terminando de me apresentar aqui, Felipe Abreu de Oliveira, essa imagem que vocês estão vendo aí na capa, a gente vai falar um pouco dela mais para frente, mas é o que de mais antigo o homem já tocou, né? Ou pelo menos se aproximou disso. Isso aí são carbetos de silício, né? São nanoscópicos, né? A escala é bem pequena, de fato. Isso aí está dentro de um meteorito carbonáceo, né? Condrito carbonáceo, e ele tem 7 bilhões e meio de anos, ou seja, se a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, ele é quase 3 bilhões de anos pretérito à Terra, portanto, ou melhor, da gênese também do Sistema Solar, então ele é pretérito ao Sistema Solar. Como que a gente vai ver como que no segundo dia, né, na segunda dose aí, a gente vai ver como que isso foi parar nesse meteorito aí, como fazer a datação disso. Ele é mais antigo do que o próprio Sol, O inclusive. próprio Sol, isso, do que tudo que existe no Sistema Solar. Né? Nossa, incrível. Ele veio de um sistema extra-sistema solar, né? A gente vai ver como que se deu a formação do Sistema Solar. Uma das propostas, né, é a formação através de 2 colapsos de sistema solar, mais uma estrela AGB. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Aí aqui aquela minha apresentação, né, trabalhando com meteoritos do Museu Nacional. E hoje a apresentação ela é dividida em 5 partes, uma redação, né, introdução, nós vamos ver um tópico de datação relativa, com todas as ferramentas, ou bastante ferramentas, né, tópico com datação absoluta, ver algumas ferramentas também. E na terceira parte, nós vamos ver alguns exemplos práticos de datação. E, por último, vamos fazer uma conclusão dessa parte mais conceitual, apesar de ter algumas questões práticas, mas é um assunto bem vasto. Então, para não se tornar cansativo e nem muito prolixo, eu tentei fazer essa divisão um pouco mais didática, tá ok? Então, primeiro é por que eu fui trabalhar com geologia, né? Foi numa perspectiva de ganhar dinheiro.
né? Fui, de fato, terminando o ensino médio achando que ia ganhar dinheiro. Foi na época do boom aí do petróleo, né? Então, perto aí do boom do petróleo que eu me formei, mas antes eu recebi aí uma calorosa investida de um professor meu de geografia e topei. E eu fui inserido no sistema de geocronologia, no contexto, numa das primeiras aulas básicas, Geologia Geral 1. O professor Arthur, ele hoje trabalha lá na Rural, sabe que tem um professor lá interessante. E esse professor foi usado por Deus, né? A gente costuma dizer que Deus usou até a mula de Balaão, então usou esse servo aí para falar um pouco sobre tempo geológico. E para mim, com 17 anos, entrando na academia, era ainda mais assembleano, né? Era algo um pouco difícil de entender. E naquelas questões, naqueles debates, ele falou: olha, rapaz, você está vindo aqui para aprender ciência, não é para brigar religião com ciência e tudo mais. Mal eu sabia que meu percurso na ABC2 começava ali, né? E, de fato, no final da aula, ele veio me fazer algumas indagações que me levou a entrar por esse caminho. Ele perguntou assim: rapaz, você acredita em Deus? Sim, acredito em Deus. E você acha que Deus é eterno? Sim, com certeza ele é eterno. Bem, e você tem dificuldade de conceber bilhões de anos? Falei, sim. Então, você acaba de me provar que você não concebe Deus. Que se Deus é eterno, o que é um bilhão de anos comparado à eternidade? E, de fato, eu percebi que o meu copo estava bem pequeno, um copinho de café. Eu precisava botar minha mente para expandir. O meu copinho de café já estava cheio, precisava de um outro copo. Fui para um copinho de 300 ml. E fazendo isso, a gente vai expandindo a mente. E toda vez que eu percebo que o meu copo está perto de encher, eu tenho que trocar o meu copo por um copo um pouco maior. Bem, e como amarrar isso com as escrituras? Bem, é o que a gente vem fazendo ao longo de um tempo. E a melhor forma de fazer isso é enxergar o Deus e o tempo por diferentes escalas, de diferentes perspectivas. Bem, então, por que e como datar as coisas? Primeiro que nós temos essa coisa com a gente de querer saber datas, querer saber quando, né, o tempo está inserido nas nossas vidas e ele está inserido em diversos aspectos. Da outra vez eu falei aqui com vocês sobre a perspectiva antropológica, né, religiosa, mas a gente vai fixar um pouco na geocientífica, né? Então, primeiro, para situar as coisas no tempo, né? A gente gosta de saber e correlacionar passado, presente, perspectivas futuras, e também para calcular corpos e objetos antigos, né? E aí, rochas, fósseis, múmias, relíquias, tudo mais, né? Planetas. Bem, descobrir a gênese das coisas e correlacionar eventos globais ou locais num contexto global. Tá? Então, como fazer a datação? Através de dois métodos principais, né? Daí vai ramificar os outros, que é a datação relativa e a datação absoluta. Bem, como introdução aí, a gente vai perceber que num texto de Carneiro, 2005, ele diz o seguinte: em pouco mais de 200 anos, a idade da Terra, admitida pela ciência, passou de alguns milhares de anos, né, para cerca de 4,56 bilhões de anos. Então, as escalas e as relações envolvidas são incomuns e frequentemente complexas. Uma profunda inflexão no pensamento e até mesmo na perspectiva humana sobre a idade da Terra decorre do amadurecimento da geologia como ciência. Então, a gente percebe como em pouco tempo, relativamente pouco tempo, a gente tem uma variação gigantesca da perspectiva temporal, né? Gould, em 1987, ele vai falar que a gente vai compreender, ter uma melhor compreensão do tempo
através de metáforas, né? Nós vamos comparar. E uma das metáforas interessantes que eu gosto de adotar, aprendi isso na graduação, é a correlação do tempo geológico da Terra com o ano, né? Então, é como se o homem fosse surgir no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 56 minutos. Então, assim, do último dia do ano. Então, é interessante para a gente perceber como que o homem ele é relativamente jovem com relação ao universo. O Wayne, em 1988, ele diz uma frase interessante, que o número de anos em que nós, seres humanos, temos observado o nascer do Sol não é nada, virtualmente nada, na história do nosso planeta. Ou seja, o homem, a história cronológica do homem é bem pequena comparada ao que a gente tem em volta. Bem, e aí tem alguns artigos que eu achei interessante. Esses artigos são criacionistas. Um artigo de The Dating Game, né, um artigo de David Menton, em 2017, em que ele apresenta algumas problemáticas. A primeira problemática é que a grande controvérsia evolucionista e criacionista está com relação à idade, né? E ele fala que esses métodos absolutos, né, ou datação absoluta, esses métodos radiométricos que nós vamos ver, eles não serviriam para calcular a idade, sim como decaimentos naturais de cada espécie. Bem, outro detalhe que ele coloca nesse artigo é que a meia-vida, né, de um isótopo que já foi até falado, de um radioisótopo de carbono 14, só pode datar espécimes com cerca de 50 mil anos. Então, é bem frágil quando vamos comparar essa data com a data do sistema solar. E esses relógios, eles vão marcar, cada vez que tem uma fusão da rocha, você tem um relógio radiométrico diferente. E que, para datar fóssil, isso seria problemático, porque fóssil não se dá em rocha ígnea, né? Isso é o que ele propõe lá. Bem, aí a gente tem a evolução ao longo dos anos, como que a geocronologia ou o tempo geológico ele foi alterando, né? James Hutton, no século XVIII, a data da Terra ia até 7 mil anos, né? Leclerc já chegou até 75 mil anos. E aí, nós temos, de fato, um evento na química que mudou, revolucionou tanto a química, que foi até resultou em Nobel, mas também as outras ciências, que foi a questão dos radiocarbonos, dos elementos radioativos, da radiação. Então, esse elemento rádio, que foi descobrido por Madame Curie e em conjunto com seu esposo Pierre, eles estudando a questão da radiação, isso foi, depois evoluiu e virou uma ferramenta, se tornou uma ferramenta super importante, não só para marcar idade, mas também, no caso da geologia, para compor modelos geodinâmicos. A gente vai ver isso mais para frente, como que funciona a dinâmica do nosso planeta e tudo mais. Então, aqui estão esses três aí. Faltou falar um pouco do Lord Rayleigh, mas esses três estão aí. Tá? Então, para iniciar, o tempo geológico ele é bem diferente do tempo antropológico, e aqui a gente tem escala de tempo geológica bem sucinta, tá? Bem sucinta mesmo, desde a gente olha de baixo para cima, onde o que está embaixo é mais antigo, o que está em cima é mais recente. O lado esquerdo, Eon, é um conjunto de eras, depois a gente vai para a era, que é um conjunto de períodos, vai para período, que é um conjunto de épocas e tudo mais. A gente vai diminuindo a escala desse tempo geológico, e lá de baixo a gente vê 4,56 bilhões de anos,
A gente está adiando ali bem na formação do nosso sistema solar. Bem, então a gente vai falar primeiro da datação relativa, né? Essa datação relativa, ela vai determinar, como o próprio nome já diz, uma correlação relativa de eventos, né? Ela vai comparar coisas, vai comparar estratos, vai comparar fósseis, e não necessariamente ela quer ter uma idade absoluta, ela só quer se situar no tempo geológico, saber em que andar você está trabalhando. Na geologia a gente usa andar para conceituar estratos e tempo, tá? Bem, em geologia nós vamos usar tanto rochas, né? No caso da rochas específicas, fósseis, ou conjuntos, pacotes litológicos, que a gente chama de formação. Tá? A gente vai utilizar isso para correlacionar numa coluna estratigráfica. Talvez tenha alguém aqui que não conheça bem essa questão. Coluna estratigráfica é uma coluna de estratos, de rochas, em que ela caracteriza o tempo. Para a gente, a rocha não só é importante com relação à mineralogia, mas também é o retrato do tempo. Bem, os métodos estratigráficos, paleontológicos e geocronológicos, às vezes eles são empregados de forma ou isoladas ou integradas. Quando há uma integração disso, os dados ficam mais confiáveis, né? Então, claro que se você já vai ter um conhecimento prévio de que andar você está, né? Vou dar um exemplo de um poço que se perfura, por exemplo, numa bacia de Santos. Você está aqui perfurando um poço, a 2 quilômetros tem outro poço sendo perfurado, e um colega de lá pode ligar para o colega do outro, colega da sonda, e eles saberem mais ou menos a correlação, em que andar um está em relação ao outro, sabendo dessas correlações baseadas em microfósseis, ou de microfósseis. Bem, a lei da sobreposição. São leis bem antigas, tá? Já na geologia, elas vão afirmar o seguinte: camadas mais antigas vão sempre estar mais abaixo do que as camadas mais recentes. Isso obedecendo uma ordem natural de deposição. Então, a gente chama isso de essa correlação dos estratos de datação relativa. Então, isso foi observado já no século XVII e foi usado bastante também até o início do século XX. Né? Então, algumas formas de se realizar está escrito errado aí, né? Realizar a datação relativa são correlacionar estratos, né? Estratos rochosos, correlacionar fósseis, correlacionar também discordâncias, a gente vai ver o que é isso, e atos deposicionais, né? São locais, às vezes, que não se depositaram por uma erosão, ou se não, né, no caso, depositaram e foram erodidos, ou porque naquele momento estavam sorrigidos e não houve deposição. E também você pode utilizar paleomagnetismo, são algumas, né, dentro desse pacote aí. Pinito, escolhi essas aí. Bem, uma atividade bem comum para os geólogos é caracterizar unidades e formações rochosas. E, às vezes, a gente utiliza aspectos texturais, aspectos composicionais, né? A gente utiliza cor, textura e também a idade para se distinguir num contexto geológico. Então, McAllister ele vai dizer o seguinte, que os princípios que permitem ordenar as rochas estratificadas no tempo, ela, a partir dessa relação lateral e vertical, ela vai ser muito importante, tá? Para ver a continuidade de uma bacia, por exemplo, uma bacia sedimentar e tudo mais. E o princípio da horizontalidade original, né, que é o seguinte, que as camadas elas vão se depositar horizontalmente, tá? E lateralmente. Vamos ter também a lei da superposição, que é o que eu falei, a mais antiga embaixo, a mais recente em cima, e essa continuidade lateral e as relações das interseções
do cruzamento desses estratos. Então, aqui, a gente vai falando, né? Vocês usam a linguagem técnica de físico aí, que eu estava ouvindo, aí algumas a gente fica boiando, e eu agora vou usar a minha também. Se tiverem dúvida, podem perguntar. Bem, do lado esquerdo primeiro, tá bom? Nós temos essa imagem de alguns estratos, então a gente vai correlacionar fósseis, tá? Então são esses bichinhos aí de baixo para cima, é claro que vocês já viram que pela lei da superposição, os mais antigos estão embaixo. Então a gente tem um fóssil aí de trilobita, ele é um fóssil característico da era paleozoica, ele aparece nos 3 estratos, né? Nos 3 poços, né? No poço 1, 2 e 3. Então, a gente pode falar que esses estratos eles têm a mesma idade, porque eu estou correlacionando o fóssil. Então, estou fazendo uma datação relativa. O mesmo tipo de fóssil ocorre de um lado, ocorre no meio e ocorre da outra ponta. Então, eu posso afirmar que as rochas que estão em volta e que esses fósseis eles têm a mesma idade. Daí a gente percebe que na esquerda, logo acima da camada E, tem a camada D. E essa camada D, quando a gente vai estendendo lateralmente para a direita, a gente percebe que parece que tem um sanduíche ali, né? Parece que ela é um pão. Parece que tem um sanduíche no meio, que essa camada de recheio aí não chegou até o poço 1. O que aconteceu, pessoal? Esse poço da direita, ele foi depositando essa camada O, no meio essa mesma camada O se depositou na J, só que ela foi se apinçando, ela foi diminuindo a sua espessura, até que quando chegou no local 1, não se depositou nada. Então, da transição do E para o D, está faltando uma camada aí, que tem nas outras. Isso é um hiato deposicional. Mas tudo bem, a gente tem aí na camada D um fóssil, né? Um fóssil, uma concha aí, então a gente vai correlacionar essa camada D com a camada I com a camada N. E eu posso afirmar para vocês, fazendo datação relativa de fósseis, que essas camadas elas têm a mesma idade, que esses fósseis também têm a mesma idade. Daí acima a gente tem a camada C, que aí sim ela aparece nos 3 poços, né? No meio ela está mais fina, né? Possivelmente teve um sorriguimento no meio que não deixou depositar tanto. E aí acima da camada C, que é essa camada laranja, a gente tem no poço 1 a camada B, que tem um fóssil aí de uma concha. E essa concha aparece também no meio, mas aí ela não aparece no poço 3. Então, a gente está afinando a camada da esquerda para a direita, e eu posso afirmar que essa camada B tem a mesma idade que a camada G, mas ela não se depositou no poço 3. Então, é assim que se faz datação. Eu não estou falando o número, mas eu apenas estou citando que uma coisa é igual a outra, assim como em matemática a gente estuda, né, em Euclides, a geometria euclidiana vai falar também sobre comparação, né, igualdade, então semelhança, a gente utiliza semelhança de triângulo, é o mesmo sistema para cá, para a rocha. E a mesma coisa que eu falei aqui acontece na imagem da direita, tá? Muito bem. Aqui é um outro exemplo de correlação fossilífera, tá? Desse lado esquerdo aí, que tem essa imagem que está preta e várias conchinhas, isso aí são microfósseis, são bichinhos, né? São várias espécies aí de 2 tipos, de foraminíferos plantônicos, ou seja, foraminíferos é um tipo de bicho ali, né? Que tem concha, e ele vive mais na superfície aquática, marinha. E você tem os foraminíferos bentônicos, que são os mais achatadinhos, tá? Os mais redondinhos são os plantônicos, os mais achatadinhos são os bentônicos, eles vivem no assoalho oceânico. Tá? E é interessante que eu posso fazer uma datação relativa sabendo a espécie que eu estou vendo ali. Isso geralmente é feito em poços de petróleo. Você está perfurando e, de repente, chega esses microfósseis aí nas amostras, que a gente chama de amostra de calha.
e a gente consegue fazer uma datação dele baseado no seu aparecimento do extrato ou na sua amplitude. Então, vocês estão vendo aí do lado direito, tem uma coluna aí, tá? PZ, MZ e CZ. Isso aí são eras paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas. E do lado aí são os períodos. Daí tem a série dos bentônicos e plantônicos, que são as espécies. Aonde essa camadinha, onde essa linha preta ela está mais grossa, significa que é o maior, digamos assim, a maior amplitude dele. É onde ele existe mais. Tá? Então, repare que quando aparece um, às vezes desaparece o outro. Algumas espécies elas acontecem juntas, então dá para fazer uma datação relativa baseada nisso. Então, Smith, ele conclui que cada camada continha fósseis peculiares e que esses sucederam na mesma ordem, pelo que formações muito afastadas de outras podem ser consideradas como praticamente contemporâneas, desde que contivessem grupos semelhantes de fósseis, chamados fósseis índices ou fósseis guias. Tá? De tal modo, foi o pioneiro nesse reconhecimento aí de camadas. Aqui uma outra método de datação, levando em consideração a lei de superposição. Isso é um afloramento da bacia do Paraná, né? Grupo Tararé, na região de Itu, São Paulo. Você tem aí esse senhor aí, esse professor aí, geólogo, com uma escala, só para você ter uma ideia do tamanho. E repare que você tem de baixo para cima camadas que parecem folhas de caderno, depois você tem blocos, depois você tem folha de caderno, blocos, folha de caderno. O que é isso, pessoal? Isso aí está alterando, né? Ora você tem sedimentos mais finos, ora mais grossos, ora mais finos, ora mais grossos. Tá? Acontece isso, a gente vai ver depois em que ambiente que isso acontece. Bem, aqui é interessante, a gente tem um delta, tá? Um delta, estão vendo esse amarelinho aí que está escorrendo? Então você tem um rio lá em cima, tem a floresta, aí tem um rio, aí esse rio vai desembocar no mar, aí ao ele desembocar no mar, ele percorre, o sedimento às vezes percorre alguns cânions e acaba, ou pode ser de rio ou pode ser marítimo, mas ele acaba escorregando ali, naquela rampa, que a gente chama de talude. Ele cai embolando tudo, coisa grossa, coisa fina, e o que a gente chama de turbidito. São essas camadas ali que vocês viram, são os turbiditos. Então, se tem parte mais fina, outra mais grossa, mais fina, mais grossa, elas vão se alternando. Tá? Por que isso eu botei isso aí? Porque isso é um problema. Porque a lei da superposição diz o seguinte, que o mais antigo sempre vai estar embaixo, o mais novo em cima. Só que nesse caso, pessoal, o ambiente fez com que essas camadas se embaralhassem. Fez com que essas camadas se embaralhassem, cai ali empurrando tudo, deslizando, não obedece essa lei. Então, isso entra na questão de catastrofismo. Tem um livro muito interessante do professor Carlos de la Fávera, faleceu esse ano, professor da UERJ, que ele trabalha catastrofismo, trabalhava, né, catastrofismo, e é um dos problemas que se tem para se acreditar que toda vez essas camadas vão obedecer essas leis. Outro detalhe, outro problema, com relação à lei do princípio de horizontalidade original. Bem, para quem não sabe, rocha dobra, né? Tem gente que sabe dobrar roupa, tem gente que sabe dobrar folha, fazer origami. Agora, dobrar rocha, só Deus. Deus, né? A gente trabalha com folha para fazer origami, Deus faz origami com rocha. Então, ele vai lá, bota aqueles esforços de laterais ali, começa a dobrar a rocha, e essas camadas ficam todas embaralhadas. Então, também, primeiro que essas camadas agora aqui do lado direito, vocês estão vendo as pessoas lá olhando, essas camadas não estão depositadas horizontalmente. Estão verticais, estão em S. Olha que doideira. Será que a Terra é plana? Olha que doideira, hein? Do lado esquerdo, a gente tem
parece massinha, né? Mas são cores diferentes das rochas. E essas rochas são dobradas, as camadas estão todas embaralhadas, e aí entra o geólogo para fazer. O que o geólogo faz? Ele brinca de voltar no tempo. Ele tem que ver como que eram essas camadas horizontalmente. Tem que ser doido, né, para fazer geologia. E aqui um outro exemplo. A gente tem um exemplo A e tem um exemplo B. Vamos para o mais simples. É o exemplo A. A gente tem aí os canyons, né, na parte do Grand Canyon. Então, você tem as camadas obedecendo à horizontalidade. Repare que tem as camadas marrons, em cima as camadas mais claras, de arenito e tudo mais. A gente sabe que o que está aqui na esquerda é igual ao que está no meio, que é igual ao que está na direita. Datação relativa. Agora, quando a gente vai fazer uma datação relativa num evento que está abaixo, aí, no B, é mais complexo. Por quê? Porque você tem falhas, você tem rochas que estão cortando outras rochas. Então, como que é feita uma datação? A gente vê, antes de sair botando o número, a gente faz uma relatividade. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o mouse, nem eu estou vendo o meu mouse, mas vocês não vão conseguir ver. Embaixo, vamos imaginar que não tem essas linhas, essas falhas, tá? Essas linhas que estão em diagonais, e nem tem esses dois vulcões. Imagine que não tem. Então, essas camadas elas estão certinhas, tá? Estão certinhas. O que veio primeiro depois dessas camadas? Bem, o que vem primeiro é o vulcão 1. Por que um vulcão 1? Porque ele corta essas camadas, então ele veio depois das camadas. Porém, tem algo que corta ele. O que corta ele? Essa linha diagonal, que a gente chama de falha. Essa falha corta ele. Então, se a falha corta o vulcão, ela veio depois. E o que veio também depois? O vulcão 2, porque o vulcão 2 corta lá embaixo o vulcão 1. Então, a gente sabe numa ordem o que veio primeiro, o que veio depois, né? Isso é datação relativa. Outro exemplo de datação relativa é usar o paleomagnetismo, né? De tempos em tempos, o polo magnético, polo norte magnético da Terra, ele inverte ele vai ora para o polo norte geográfico, ora para o polo sul geográfico. E essas mudanças, elas são registradas nas rochas, como os minerais, né? Tem minerais que são atraídos, né? São minerais imantados, por exemplo, a gente tem a magnetita, que é um mineral de ferro, que ele é atraído, ele aponta, então ele vai ser depositado apontando para o norte magnético. Quando muda, ele muda a direção. E quando a gente faz a geofísica, essa geofísica gera um desenho parecido com o que a gente tem aí nessa primeira imagem da esquerda superior, que são como se fosse uma zebra, preto, branco, e a gente consegue, como esse ponto central aí, ele é simétrico, né? É a abertura do Oceano Atlântico, isso aí é a abertura do Oceano Atlântico, então tem vulcanismo ali, quando tem vulcanismo, cai lava e rocha, né? Forma rocha, de um lado e do outro. Então, ao mesmo tempo, esses minerais, ao se resfriarem, eles vão apontando para o norte magnético. Então, quando você olha uma carta geofísica, você vai ver padrões, ou vai ver esse perfil geofísico, você vai ver padrões que a gente chama de padrão zebrado. A gente consegue fazer datação e ver quantos anos, desde quando a América do Sul era colada com a África até agora. A gente sabe mais ou menos quanto tempo se passou. Bem, outro método de datação relativa, não é com rocha, agora é com madeira, né? São as árvores, os anéis, né? Você vê crescimento de anéis, então, ora ele cresce na época seca, ora na estação chuvosa, então, e vai gerando esses anéis, né? Cada ano um anel, e você tem a datação relativa, quantos anos mais ou menos tem esse fóssil, esse tronco, né? E aqui
são as camadas, né? As camadas através da superposição e horizontalidade original. Bem, quando a gente vai comparar os, perdão, os anéis de árvores com os varvitos, o que são os varvitos? São essas rochas aqui. A gente vê que a escala vai fazer essa datação por radiocarbono, tá? Claro que eu botei ali relativa, mas só para a gente ter uma ideia, tá? De quanto tempo tem um e quanto tempo tem o outro. Quando a gente vai ver os anéis, esses anéis dão até 15 mil anos, né? 12 mil anos, por aí. Já esses varvitos, eles abrangem uma escala bem maior, 50 mil anos, tudo mais. Ou seja, as rochas, elas são bem, você consegue percorrer bem mais um tempo do que a vida em si, né? Registro de vida. Então aqui a gente tem as bacias sedimentares brasileiras, porque a gente vai fazer datação nessas bacias. Onde tem esse amarelinho, são as bacias intracratônicas, que a gente fala, tá? É o interior. Então, existem... a gente pode contar a história dessas bacias amarelas correlacionando, por exemplo, pacotes de vulcanismo, né? Pacotes de vulcanismo e datando e vendo, olha, esse vulcanismo que aconteceu aqui, lá embaixo, na Bacia do Paraná, e aconteceu também na Bacia do Parnaíba. Eles têm nomes diferentes, mas aconteceram ao mesmo tempo, por exemplo. Então, você consegue fazer uma datação relativa também. Está aqui. Você tem isso aqui é uma carta estratigráfica dessas 4 amarelinhas, dessas 5 amarelinhas aqui, tá? Mas eu botei 4 porque eu não estou considerando essa do Acre, tá? Bem, vocês reparem que esses pacotes, ora acontece em um, ora acontece em outro, por quê? Porque a história evolutiva é um pouco parecida de algumas delas, né? Salvo algumas exceções. Bem, agora a gente vai falar de datação absoluta, de fato, agora eu gosto mais. Bem, é o processo que vai determinar a idade específica, né? Tanto para arqueologia quanto para geologia. Ela não vai mais comparar alguma coisa, ela vai te dar um número. Então, na arqueologia, ela é usada baseada em propriedades físicas e químicas de artefatos, ou edifícios, ou ossos e tudo mais, tá bom? Então, essas técnicas, as técnicas que se utilizam, pode ser datação por radiocarbono, de madeira, no caso da arqueologia, ou ossos, método de datação de carga aprisionada, como a termoluminescência em cerâmicas. Bem, então torna-se necessário o quê? Você escolher um relógio geológico, né? Você vai sair aí, às vezes você bota aquele relógio, dependendo da ocasião, da Tommy Hilfiger, da Armani, né? E vários outros relógios baseado, quem tem, né? Baseado em cada evento, você vai escolher um relógio para você datar alguma coisa. Tem relógio até que nem funciona, né? Você usa só para tirar onda. Então não podem perguntar a hora. Mas aí, nesse caso do relógio, a gente vai ter que escolher um. Tá? Então, o que foi importante? Foi essa descoberta da radioatividade. Então, na geologia, o único processo que ocorre a uma taxa estatisticamente previsível, estável, é essa desintegração radioativa. E a gente vai ver que, em geocronologia, as técnicas mais utilizadas, não quer dizer que só são essas, mas as mais utilizadas são argônio-argônio, potássio-argônio, urânio-chumbo, rubídio-estrôncio, samarium-neodímio, résmio-ósmio, tório-urânio, as séries do urânio, carbono 14, traços de fissão, termoluminescência e tudo mais. Tá? Você tem N relógios aí. Cada evento ou cada relógio você vai escolher para cada ocasião. Tá? A gente não pode usar um método para todas as ocasiões. Então, no início dos anos 50, Peterson ele iniciou os estudos usando datação por decaimento de isótopos radioativos para estimar a idade da Terra.
E esse método não sofreu tantas alterações assim. Então, é usado até hoje para descobrir, por exemplo, das rochas, que a gente vai ser no terceiro encontro, contando de hoje para lá. Bem, a partir da datação radiométrica, a gente pode tratar o tempo com um número, especificamente, para fazer mais sentido, né? Então, é difícil até avaliar esse impacto no conceito geológico devido a essa quantificação, porque não só aprimorou o conceito que a gente tem da idade, mas também para fazer modelos de geração de planetas, modelo de formação da Terra, da Lua, modelos geodinâmicos e tudo mais. Então, baseado nisso, a gente, com relação à datação radiométrica, a gente consegue datar rochas da Lua, fragmento de meteorito, e correlacionar essas idades entre si e montar uma história evolutiva. Então, a datação isotópica, ela contribui, né, abriu possibilidade para determinar com rigor quantitativo, não só qualitativo, as taxas dos processos no passado geológico. Então, finalmente, a geocronologia ela permitiu estudar intervalos de tempo afossilíferos, ou seja, de tempo em que os estratos não tinham fósseis. Então, agora a gente pode datar esses intervalos sem fósseis através da geocronologia e subdividi-los. Então, na natureza, nós temos isótopos instáveis e estáveis, né? Os instáveis ou radiogênicos, eles vão resultar de processo de desintegração radioativa. E liberando esse calor, eles atuam diretamente no processo geodinâmico, né? No interior da Terra e tudo mais, nas plumas e demais outras coisas aí, metamorfismo. Então, sendo assim, pode-se fazer datação radiométrica nas rochas que contêm esses elementos e isótopos instáveis, consequentemente. Eles vão se originar a partir de transformações espontâneas, né, que vão envolver emissão de partículas de energia e que ocorrem no núcleo desses átomos estáveis. Então, geralmente, esse processo, o núcleo, né, do elemento pai, ele vai emitir partículas alfa, beta e até outras, e vão capturar um elétron, né, às vezes nessa desintegração, e nesse processo eles vão emitir raios gama. Aqui tem um exemplo bem, bem ridículo até para a gente entender, mas é como se eu tivesse elementos diferentes do lado esquerdo aí, elementos químicos diferentes, que são representados por cachorros e gatos. E num ambiente, quando eu tenho uma deposição, por exemplo, um magmatismo, uma câmara magmática, em que você tem a diferenciação do magma, esses elementos, eles vão, quando eles são liberados, eles vão se adequar, como esses cães e gatos. Então, aqui, eles não vão ficar juntos. Alguns cães vão ficar embaixo e os gatos vão subir na árvore, né, para se proteger e tudo mais. Então, esses elementos são elementos diferentes. Então, isso quer dizer o quê? Que esses elementos no magma, ou alguns vão ficar mais estáveis no líquido residual, outros vão ficar estáveis em forma de mineral. Bem, quando a gente usa um outro exemplo, agora com elementos iguais, mas com isótopos, a gente não pode mais fazer isso, porque o isótopo ele é uma probabilidade, né? Então, agora a gente tem gato de pelagem preta e gato de pelagem branca. Bem, vai ter uma probabilidade deles que vai estar na árvore e outras no chão. É a mesma coisa, por exemplo, se eu pegar um isótopo de estrôncio, né? De estrôncio 87, 86, e medir a probabilidade, a razão deles na água do mar e nos carbonatos. Ou do neodímio 147, 143, 144, na fase líquida do magma. Então, né, só uma amostragem aqui bem grosseira, mas compreensível disso. Então, nessa datação absoluta, a gente vai ter o núcleo radioativo, ele vai se decompor, essa partícula pai, né, esse elemento pai, ele vai se decompor,
emitindo partícula alfa, ou ele vai se decompor emitindo partícula beta, ou ele vai capturar elétrons. Bem, aí entra um conceito importante, que é de meia-vida, que é o tempo, meia-vida de um radioisótopo, é o tempo necessário para essa metade desse radioisótopo se desintegrar e formar outro elemento. Então, a gente fala aqui o elemento pai, que é o elemento original, ele vai se transformar em outro elemento filho, que é após essa desintegração. Isso, dependendo de alguns, pode gerar segundos até chegar a bilhões de anos. Tá? Por isso que cada radioisótopo ele tem uma meia-vida. Por isso que eu não posso usar o mesmo radioisótopo em todas as ocasiões. Por exemplo, radiocarbono para datar um humanoide ou um hominídeo e tentar datar um meteorito. Não vai adiantar, né? Bem, então essa é a fórmula aí. Vocês gostam mais de fórmula do que eu, né? Mas é a forma para você achar o lambda, que é, na verdade, a probabilidade de esse isótopo se converter de um elemento pai para o elemento filho, você saber essa taxa, você já tem essa taxa conhecida, né? E você saber o tempo que ele se tornou esse elemento. Bem, essa meia-vida funciona mais ou menos assim. Você tem no estágio inicial só elemento pai, depois de uma meia-vida, metade desse elemento, desse elemento pai se transforma em elemento filho, e depois, após 2 meia-vidas, metade dessa quantidade de elemento pai vai se transformar em elemento filho. Então, aí você tem um gráfico exponencial, não é uma depressão linear, né? Isso é importante. Bem, deixa eu ver aqui, beleza. Então, 2 suposições são fundamentais para fazer datação. Primeiro, o sistema ele tem que permanecer fechado. Eu não posso ter nenhuma influência de alguma fonte externa modificando e botando mais elemento pai ali, ou elemento filho, enriquecendo ou empobrecendo o sistema. Tem que estar fechado. E nenhum átomo de nuclídeo filho, ele estava nesse sistema na formação. Tem que ser considerado isso, né? Essa contabilidade. Bem, então, esse decaimento radioativo aplicado à geocronologia vai ajudar a datação, né? Na datação das rochas. Sabendo a meia-vida de cada isótopo pai, para se tornar um isótopo filho, e aí depende de cada ferramenta que você vai ter, você vai ter a quantidade de cada isótopo pai também, de cada isótopo filho. Então, você vai conseguir, jogando daquela forma, você vai obter o tempo estimado aí daquele evento. Você está registrando um evento. Ou ele é metamorfismo, ou você está registrando a fusão, ou a cristalização, ou algum incêndio. Então, você utiliza para registrar um evento, né? Um evento. Se você quer, por exemplo, saber quando foi formada aquela rocha, você tem que pegar um mineral mais resistente e datar a cristalização daquele mineral. Então, você está registrando evento. O decaimento radioativo, ele é uma importante ferramenta para estimar idade de rochas, né, meteoritos, e consegue inferir idades também para as formações, tanto da Terra quanto formação do Sistema Solar. Bem, a datação radiométrica, ela é uma ferramenta indispensável hoje na geologia, né, porque você vai conseguir gerar vários tipos de modelos. E esse desenvolvimento geocronológico, ele veio graças também ao aprimoramento de técnicas laboratoriais, técnicas analíticas, técnicas de espectrômetros e tudo mais, para poder detectar coisas com quantidades bem pequenas. Então, como que funciona isso? A gente vai... primeiro vai ao campo, você recolhe o material que você quer, você faz seleciona a rocha que você quer, então você vai para o processo de separação. Bem, aí você vai, por exemplo, para uma bretagem.
Nessa britagem, você vai ter que separar o que é. Você quer datar côndrulo, você quer datar pórfiros de minerais, você quer datar a matriz, geralmente a gente data a matriz. Então, aí você separa o que tem o grão pórfiro e o que é matriz. Separa aquela quantidade, pulveriza, separa, né? E aí você faz uma análise para rocha total e você faz uma para minerais que você vai selecionar. Aí leva para preparação química, ataque com ácidos e tudo mais, para que você determine os isótopos, né? E aí você vai para um laboratório de espectrometria de massa. Aí você vai fazer essa espectrometria, vai determinar a razão isotópica, vai jogar no cálculo e aí você tem a idade. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa coluna da esquerda, a tabela 1, os principais isótopos utilizados para a geocronologia. Então, a gente tem o isótopo pai do lado esquerdo. No centro, a gente tem o que ele vai se tornar, que é o isótopo filho. E na parte da direita, na coluna da direita, a gente tem o tempo em que isso leva. Esse GA é giga-ano, ou bilhões de anos. Bilhões de anos. Então, reparem que o Samário 147, ele vai se tornar em neodímio 143, metade dele, a meia-vida dele, vai ser 106, vão ser 106 bilhões de anos. Urânio-chumbo, urânio 238, chumbo 206, vai demorar 4 bilhões e meio de anos. E ali eu queria chamar a atenção para o radioisótopo de carbono, que vai se tornar de carbono 14 para nitrogênio 14. Até 50 mil anos. Reparem que essa idade é muito curta. Então, eu não posso utilizar esse tipo de isótopo, por exemplo, para fazer datação de rocha ou de meteorito. Tá? Ele é estritamente usado se eu quero saber algo relacionado à antropologia, arqueologia, aí sim. Na tabela 2, a gente tem os materiais, alguns materiais e as idades. Por exemplo, os meteoritos, cada meteorito tem uma idade, porque depende do corpo parental dele. Eles variam de 4,3 a 4,6 bilhões de anos. Rochas lunares, de 3,5 a 4,2 bilhões de anos. Idade da Terra, a gente tem minerais de 4,6, 4,7. Rochas mais antigas aí, 3,9 a 4,2. Essas rochas mais antigas, elas vão ser encontradas no que a gente chama de crátons, que são as partes mais antigas da crosta terrestre. Tá? Porque a nossa crosta terrestre, ela não é uma crosta velha só. Ela se rejuvenesce, assim como as mulheres às vezes vão fazer. Os homens também, tem alguns homens que fazem aqueles tratamentos de pele e tudo mais. A Terra faz isso também, ela se rejuvenesce. Então a gente tem as zonas de subducção em que a crosta velha vai embora. E na zona de magmatismo, de formação de oceano também, você tem a crosta jovem nascendo. Então, o que a gente tinha de crosta mais antiga, muitas delas foram subductadas, mas os remanescentes, eles ficam nesses crátons, são algumas partes, bem conhecido na geologia. Então, ali que a gente encontra as rochas mais antigas. Ou esperar um meteorito cair na sua cabeça, esperar chegar caindo na Terra, a gente datar. Bem, aqui aqueles isótopos e as meia-vidas e as aplicações, né? Algumas aplicações. Reparem que o radiocarbono de isótopo é usado para datar concha, troncos, dentes, folhas, papiro e tudo mais. Bem, o radioisótopo de carbono, a utilização dele, começou lá em 1947, e chegou-se a essa idade aí de 5.730 aproximadamente. Ele é utilizado para datar matéria orgânica, mas não muito antiga, né? Madeira, carvão, ossos, turfa, artefatos, né? Roupas, cerâmicas e tudo mais. E esse aqui é o ciclo do carbono, né?
em que ele fica aprisionado, né? A gente tem aquela probabilidade do carbono 12, 13, 14, e eles ficam aprisionados na matéria orgânica e demora-se um tempo para se converter de carbono 14 para nitrogênio 14. Bem, e aqui tem um outro radioisótopo, que é o radioisótopo de urânio. Ele tem o núcleo instável e a meia-vida dele já é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Onde, passada essa meia-vida, metade desses radionucleidos eles vão se transformar em chumbo 206. Então, é possível datar aí algo mais antigo, no caso, as rochas que tenham esses isótopos. Então, a gente vai calcular a proporção de urânio chumbo nessa rocha. E, em termos práticos, assim, se essa rocha possui 50% de um e 50% do outro, ela tem uma meia-vida. Né? Se ela tem 25% de urânio e 75% de chumbo, né, claro que salvo devidas proporções, a gente vai dobrar isso, que tem 2 meia-vidas, então 9 bilhões de anos. E esse aqui é o processo da transformação do urânio chumbo, né? Todo o processo de emissão de partículas alfa, beta, até ele gerar no final partículas gama também. Bem, então a determinação da idade da Terra, a gente vai ver isso no terceiro dia, mas só para dar um spoiler aqui, e como eu já disse anteriormente, ele usou zircão retirado de um fragmento de um meteorito chamado Canyon Diablo. Esse meteorito foi o mesmo que acredita-se que gerou a extinção desses répteis maiores aí, né, de grande proporção, na passagem do Mesozoico para o Cenozoico, ou seja, estou falando da extinção dos dinossauros. Esse meteorito responsável desse tipo de meteorito é que que foi feita essa datação, né? E ele chegou à idade de 4,54, tendo essa faixa de erro aí de 1,5 pontos percentuais. Tá? Baseado nisso, se utiliza esse método também para datar rochas terrestres. Então, em 2014, alguns alunos da Universidade de Wisconsin, eles descobriram o material mais antigo encontrado na crosta, né? Desse modo, eles usaram a geocronologia, né? Utilizando na cristalização do zircão, que é um mineral resistente, que tinha apenas 400 micrômetros de espessura, e eles encontraram um afloramento na Austrália, e lá tinha esse cráton, né? E a idade foi de 4,4 bilhões de anos. Só tinham se passado 200 milhões de anos da formação do Sol. Bem, então qual método utilizar? E depende do que você quer. Depende, é só você olhar. Se você quer datar algo mais antigo, algo mais recente, tem que olhar a meia-vida e utilizar esse radioisótopo baseado no que você tem também. Você tem que ver se ali você tem esse tipo de elemento. Então, para datação absoluta, esses métodos analíticos, geoquímica, eles são diversos, são variados, mas eles podem ser agrupados em algumas famílias, baseado no que está sendo analisado. A grosso modo, temos 3 classificações aí: através da concentração, razão isotópica e especiação de elementos de soluções, fases minerais e matéria orgânica. Esse último eu não vou falar, porque isso, pessoal, isso aí são 2 dias só para falar nisso. Eu não vou falar disso, vou falar dos outros 2. Então, das concentrações, são comumente usados 2 princípios. Primeiro, é de comparar a amostra com algum material de referência, né? Com algum padrão que você tem, né? Um standard. Então, por meio de algumas curvas de calibração. E a gente só precisa de reagentes convencionais. Eu botei alguns aqui, ácido fluorídrico, para poder você acabar com silicatos, depois você vai com ácido clorídrico, você dilui depois esses ácidos e tudo mais, para você não continuar o seu processo. E também que você tem um segundo método, um segundo princípio, que é usar misturas artificialmente alteradas de nucleidos. Bem, e aí eu citei aqui 4 métodos para fazer isso, né? Fazer essa diluição isotópica e tudo mais.
Você tem espectrometria de emissão atômica, que é o AES, espectrometria de absorção atômica, que é o AAS, espectrometria de fluorescência de raio-x, que é o XRF, espectrometria de massa com plasma induzido acoplado, que é o ICP-MS. Né? Esse de baixo, o 3 e o 4 é o que eu mais utilizo, né? Tenho mais contato. Bem, medidas de composição isotópica, né? Então, ele é um pouco diferente, bastante diferente do que foi falado anteriormente, porque nesse caso ele mede simultaneamente duas razões, dois sinais, né? E aí você utiliza as fontes de íons baseado no bombardeamento de gás, que aí você checa através dos gases nobres. Você também pode fazer por ionização térmica, né, o estrôncio, neodímio, chumbo e tório. Você pode fazer por plasma induzido, né, CPMS, hafnio, neodímio, chumbo, boro, berilo, cobre e zinco. Ou pode fazer por espectrometria de massa de íons secundários. E aqui a parte prática, né? Então, por exemplo, aqui foi quando eu fui no Museu de Arqueologia Bíblica, é o único museu que tem de Arqueologia Bíblica na América Latina. Ele fica em São Paulo, Engenheiro Coelho, na Universidade Adventista de São Paulo. São lâmpadas aí, a foto da esquerda e a foto da direita. Bem, o formato delas é totalmente diferente. Então, por datação relativa, se eu encontrasse num TEL, por exemplo, que é um sítio que você está escavando ali e recebe o nome de TEL. Se eu encontrasse num TEL lâmpadas desse tipo, do lado esquerdo, eu posso afirmar que eu estou no período dos juízes. O formato dessa lâmpada é desse. Se eu tivesse no TEL, encontrasse, ou no andar superior, e encontrasse esse tipo de lâmpada da direita, eu posso afirmar que eu estou na época de Cristo. O formato dele é diferente. Né? Tem até algumas ali que estão pretinhas ali queimadas. Bem, e aqui embaixo tem um tijolo babilônico com a inscrição com o nome de Nabucodonosor, né? E o seu pai, Nabopolassar, seu pai avô, né? E aí foi utilizada a datação por termoluminescência para saber o período da queima, né? Quando que foi queimada aquela cidade e tudo mais. Então, eles utilizaram essa datação. Aqui aquela foto do início, né? Esse aqui é o meteorito Murchison, esse pretão aí é o meteorito Murchison, que é um meteorito carbonáceo, ele tem matéria orgânica, né? Nele ali. Essas bolinhas brancas são os côndulos e algumas são os cais. Bem, esse meteorito tem 4,5 bilhões de anos. O que tem dentro dele, tiveram alguns carbetos de silício, que eles são tão resistentes quanto o diamante. Né? A dureza deles é 9,9, quase a do diamante. Bem, quase igual ao do diamante. Então, eles resistiram. Então, no processo de formação do sistema solar, que a gente vai ver na próxima semana, eu acho, eles foram englobados. Então, eles ficaram vagueando na órbita desse disco planetário, e quando formou o sistema solar, esses meteoritos foram formados juntos, e eles passaram a fazer parte da composição desse meteorito. Mas eles são bem antigos, tem 7,5 bilhões de anos. Aqui uma outra forma de fazer datação, que é o seguinte: a gente tem vários tipos de rocha, vários grupos, e utilizou neodímio, samário-neodímio, as razões, né? E reparem que eles dão trends diferentes. Esses trends diferentes equivalem às razões diferentes, portanto, idades diferentes. Então, aqui, ó, do lado direito, abaixo, isso aqui é um mapa geológico de um local. Vocês reparem que ali tem uma mistureba de rochas. Porque tem coisa branca, tem coisa cinza escuro, tem coisa cinza claro. E aí, para datar aquelas rochas ali? Aí retiram as amostras. Essas amostras recebem um nome, são pulverizadas, aí fazem análise de algumas amostras. E essas amostras, elas geram trends diferentes, isócronas diferentes.
através de isótopos diferentes, samário neodímio, estrôncio, rubi de estrôncio. São 2 métodos que foram usados nesse sítio aí. Então, é que a gente chama de domínio geotectônico. Então, aí, cada rocha dessa gerou uma isócrona que gerou uma idade. Quanto mais vertical essa isócrona, mais antiga ela é. Quanto mais horizontalizada, mais recente ela é. Então, repare que tem uma que tem 2 bilhões e 100 milhões de anos, outra tem 950 milhões e a outra ali vai ter 250 milhões, 580 milhões. Então, é assim que se faz a datação. E aí se gera essa coluna geológica com os eventos, né? Então, aqui foi um trabalho que eu publiquei em 2019 de uma comparação com o texto de Gênesis com essa escala geológica que a gente tem, onde os vermelhos são os eventos catastróficos e, pasmem, foi bem correlacionado. Bem, então, concluindo aí hoje, meu tempo já foi, já que a gente fala sobre Deus se manifestar, né? Deus ele vai se manifestar de diversas formas. Eu gosto sempre de falar dessas 3, da escritura, da natureza, das experiências pessoais. Então, que você consiga escolher as 3, né? E na natureza ele se mostra um Deus eterno, um Deus criador, nas escrituras também e as nossas experiências pessoais também, porque ele nos conhece, na verdade. Aqui estão as referências e assim eu finalizo a palestra de hoje, né?